misericórdia e a paz do nosso Deus, tanto a igreja que está reunida aqui presencialmente, como aqueles que estão nos assistindo online. Hoje temos irmãos aqui que são mãos de polvo. Sabe o que é mão de polvo, né? O Júlio está lá mexendo em 5 coisas ao mesmo tempo, Rodrigo pula daqui e vai para lá para o som, mas servindo a Deus. Vamos orar, nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Querido Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, inclusive, ó Pai querido, sustentador da nossa vida. Louvamos o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por ter se revelado a nós, por ter nos capacitado a Te conhecer, ó Pai querido, por nos ajudar a vivermos a vida aqui neste mundo, ó Pai, de forma agradável ao Senhor. Também agradecemos por contarmos pelo Teu perdão, ó Pai querido, quando falhamos em Te agradar, quando nos distraímos, ó Pai querido, quando nos deixamos derrotar pelos nossos desejos, suplicamos o Teu perdão, agradecemos o sacrifício de Cristo em nosso lugar, ó Pai. O Senhor tem nos dado muitas coisas boas e Te louvamos por isso. Queremos nesse momento também lembrar dos nossos jovens e a equipe, ó Pai, que também estão Te adorando naquele local. Continuamos pedindo que o Senhor os assista, que eles possam estar sendo edificados, ó Pai querido, pela Tua palavra, pela comunhão uns com os outros, ó Pai, aprendendo também com as lutas, com as dificuldades, ó Pai querido, com as tentações, ó Pai, aprendendo a viver de maneira agradável ao Senhor. E agora, ó Pai querido, que nós vamos falar da Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito, nosso mestre, conselheiro, aquele que sonda os nossos corações, nos ajude a ouvir, nos ajude, ó Pai querido, a estarmos avaliando a nossa vida, à luz do que a Tua palavra nos ensina, que possamos perseverar em praticar o que estamos fazendo bem e aquilo que nós não estamos fazendo de maneira agradável ao Senhor, que o Teu Santo Espírito nos convença, ó Pai querido, mude o nosso coração e nos estimule a Te agradar. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu bem mais precioso? Se nós formos pensar em bens materiais, qual é o seu bem mais precioso? Que ele é seu, se você pudesse, ninguém mais mexia, só você. Se você for pensar em pessoas, parentes e amigos, qual é aquela pessoa que você morreria por ela? Que você faria tudo para vê-la feliz, contente? Quem é? Cônjuge, filho, mãe, pai, você mesmo, né? O Salmo 19, nós vamos meditar nele hoje. Ele foi escrito, na verdade, é um cântico, ele foi composto para nos convencer de que o bem mais precioso que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. E eu sei que eu não vou falar de nenhuma novidade hoje, tá bom? Na verdade, quando a gente fala de alguma novidade, provavelmente a gente está saindo fora da Bíblia, né? Porque a Bíblia não tem novidade, mas ela nos relembra de verdades importantes para nós, não é? O nosso relacionamento com Deus deve ser o nosso bem mais precioso. E provavelmente, vamos assim dizer, teoricamente ele é. Se nós usarmos apenas o nosso raciocínio, se fizer essa pergunta para cada um de vocês, provavelmente estão dizendo assim, é o meu bem mais precioso. Mas a pergunta é, ele é mesmo? Né? E o dia a dia é que mostra se ele é. A prova que comprova que o seu relacionamento com Deus é o seu bem mais precioso
é o reconhecimento que você dá à lei de Deus. E quando eu falo de reconhecimento, eu estou falando de você ver a palavra de Deus como ela realmente é. E é lógico que esse reconhecimento se resume na palavra obediência, não é? Obediência em amor, obediência com convicção. Mas é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Não é? Como é que você vai provar para Deus ou para você mesmo que Ele é o bem mais precioso? Que o relacionamento com Ele é o que mais importa para você. É através do seu relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. O reconhecimento que você dá à lei de Deus prova se o seu relacionamento com Deus é o seu bem mais precioso, é aquilo que você mais valoriza. O Salmo 19, bem lá no meio dele, tem essa declaração: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas, mais desejáveis do que o ouro puro. E para o salmista, quando ele fala de ouro puro, ele está falando daquilo que é mais caro naquela época, aquilo que é mais precioso naquele contexto. O Salmo 19, ele foi composto para louvar o único e verdadeiro Deus. Ele foi composto para reconhecer e para que nós também nunca nos esqueçamos que Deus é o nosso Criador. Não somente o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador. Não somente o nosso sustentador, Ele é o nosso Pai, isso é, Ele é o nosso educador. Ele é que vai dizer para nós qual é a melhor maneira de viver. E não somente isso, Ele é também o nosso resgatador. É aquele que veio nos resgatar para Ele mesmo. E tudo isso está no Salmo 19. O Salmo 19 ele é dividido em 3 partes. Eu vou só introduzir as 3 partes e vou pregar na segunda parte, que se refere à palavra de Deus. Então, a primeira parte do Salmo 19, se eu não conseguir, você ajuda aí, viu, povo? Tadinho do Júlio, sozinho lá. Primeira parte, a gente vê o salmista louvando o nosso único e verdadeiro Deus, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavra, nem se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. Então, o salmista aqui, ele apresenta a Deus como o Criador de todas as coisas. É muito interessante, né? Por que o salmista começa o salmo dessa maneira? Vocês já ouviram falar da lei de patente? Aquela lei sobre o direito de patente? Eu vou ler, tá, o resumo dessa lei. O titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, locar à venda, usar, importar produto, objeto da patente, ou processo, ou produto obtido diretamente por um processo patenteado. Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular, isso é, somente se eles tiverem a licença. Pense agora na lei de patente e o nosso relacionamento com Deus e com a criação dele. Para a gente usar qualquer coisa que os homens criam, a gente precisa gastar um certo dinheiro, não é? Quanto é que você está pagando pelo sol que está brilhando, pelo ar que está respirando, pela energia que ele está te dando?
por toda essa natureza que a gente desfruta, que a gente vê. Pessoas tiram fotografias e você precisa pagar por ela. Você não pode usar ela do jeito que você quer. E Deus colocou toda essa natureza à nossa disposição, sem cobrar absolutamente nada de nós. Deus é o nosso Criador, e não somente Criador, Ele é sustentador de tudo. Mas Ele não deixou de ser dono. Ele continua sendo dono de tudo. Ele é um dono que está colocando essas coisas à nossa disposição. Por quê? Porque Ele ama a sua criação. Ele ama o crente e Ele ama o descrente. Por isso, esse salmo foi escrito. Foi escrito para que as pessoas tratem a Deus como Ele merece ser tratado. Com honra, com glória, com respeito, com obediência. Tudo isso resume o fato de Deus merecer ser adorado. Então nós adoramos a Deus quando nós o honramos, quando nós o glorificamos, quando nós demonstramos respeito, quando nós obedecemos os seus mandamentos. Então o salmista começa esse salmo reconhecendo que Deus é arquiteto, mas não somente arquiteto, engenheiro, pedreiro, Ele que construiu tudo o que nós temos. Na segunda parte do salmo, agora está indo, obrigado. Na segunda parte do salmo, o salmista exalta a Deus louvando a sua sabedoria, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade. De que forma que Deus demonstra tudo isso? Nos dando a sua lei, nos dando as suas instruções. Por quê? Porque a lei de Deus, a palavra de Deus, garante a melhor qualidade de vida para as pessoas que a seguem. E quem não segue vai ter a pior qualidade de vida que pode ter. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. E sobre isso a gente vai falar mais adiante. E o salmista encerra, não está indo, o salmo exaltando e louvando a Deus por sua misericórdia. Então ele começa louvando a Deus por ser criador e sustentador, por Deus ser sábio e amoroso e nos dar a sua palavra, e encerra louvando a Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão, porque a misericórdia e o perdão de Deus é que garante o nosso relacionamento eterno com Deus. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então nós temos aqui nesse salmo mensagem para pelo menos 3 ou 4 domingos, tá bom? Mas na mensagem de hoje eu quero meditar na segunda parte do salmo, sobre a palavra de Deus, sobre o valor da palavra de Deus, sobre alguns benefícios para as pessoas que seguem o seu ensino. Então, voltando lá no versículo 7, tá bom? Nós temos aí a verdade que nós devemos levar em consideração quando nós abrimos a palavra de Deus. Nós devemos valorizar a palavra de Deus como nosso tesouro mais precioso, porque a obediência a ela garante o melhor para o ser humano em todas as áreas da vida. A lei do Senhor é perfeita
E nós, por sermos pecadores, precisamos dessa lei. Antes de sermos pecadores, nós já precisávamos da lei do Senhor. Por quê? Porque o ser humano é humano, ele não é Deus. Ele não sabe todas as coisas. Adão foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, e a palavra de Deus diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Que visita era essa? Era Deus se revelando para Adão. Era Deus ensinando Adão. Então, mesmo antes do pecado, Adão já era ensinado por Deus. Agora nós precisamos ainda ser ensinados por Deus, porque somos pecadores e nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós. Quantas decisões será que essa semana nós tomamos sem considerar a palavra de Deus? Eu quero que vocês pensem nisso. Quantas decisões essa semana você e eu, nós tomamos sem considerar a palavra de Deus, sem lembrar de um texto bíblico que apoiasse a decisão que nós tomamos. A lei do Senhor. A palavra lei aqui é aquele termo já conhecido, é a Torá. Quando fala sobre a Torá, ele está falando sobre um conjunto de orientações. São várias as instruções que é para um grupo de pessoas, que é para uma nação. Então ele está falando aqui, de leis que vão garantir a qualidade de vida de um grupo de pessoas. Então a Torá, a lei do Senhor, é um conjunto de leis decretados por Deus para todo ser humano. Não era somente para o povo de Israel, a Bíblia não é somente para os evangélicos. A Bíblia é a vontade revelada de Deus para a humanidade. É a lei de Deus para o ser humano criado por Deus. Agora você pode imaginar, como é que o ser humano está tratando a lei de Deus. E como pessoas até que se dizem cristãs, como é que estão tratando a lei de Deus. Então, os ensinos de Deus é a lei de Deus para nós. E é a lei de Deus para toda a humanidade. Deus, ele é o Senhor da humanidade, ele não é só o Senhor da igreja, ele não é só o Senhor dos salvos. Ele é o Senhor, ele é o Deus de todos, mesmo que ele não seja reconhecido. Salmo 47, versículo 8 diz assim: Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no seu santo trono. Aí você pode dizer, mas quando eu vejo, as decisões que os líderes das nações estão tomando, parece que Deus não está reinando. Ele está reinando sim. Ainda está tudo debaixo do controle dele. Ele não deixou nada, da sua criação sem a sua intervenção. Ele está mostrando para a humanidade o que acontece quando ele é desobedecido e o que acontece quando ele é obedecido. Ele está mostrando, através daquilo que nós estamos assistindo no mundo hoje, como é que vive as pessoas que não querem seguir o seu plano e como é que vive as pessoas que querem seguir. E um dia ele vai pedir contas, porque ele é o soberano, e as pessoas vão receber a recompensa de terem obedecido ou não à lei do Senhor. É muito importante que nós entendamos que quando Deus nos dá uma lei, quando Ele decreta uma lei, significa que Ele pode e tem o direito e vai nos cobrar da obediência ou da desobediência. E para Ele poder nos cobrar, significa que Ele tem poder. Deus tem poder para garantir o que Ele prometeu. Os resultados que Ele prometeu, seja em relação à obediência à palavra, seja em relação à desobediência, vai acontecer. Nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Quem aqui já não tem experimentado as consequências de decisões pecaminosas? Noite sem dormir, problemas em todas as áreas da vida, relacionamento, problema financeiro, problema de saúde, tudo. Nós já experimentamos isso. Cada vez que a gente desobedece à Bíblia, e quando a gente obedece à Bíblia, a gente também tem experimentado as recompensas. Isaías 46:10 diz: desde o princípio anuncio, então é Deus falando,
o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O que está acontecendo no mundo hoje, Covid, pós-Covid, antes da Covid, tudo está debaixo do controle de Deus. É a perfeita vontade de Deus sendo realizada. Deus está mostrando, né, o que o pecado de Adão provocou no mundo, e Ele está mostrando, né, os efeitos do pecado, né, da desobediência hoje, e também está mostrando como é que Ele protege aqueles que são dele. Deus está mostrando isso. Esse termo, o meu conselho permanecerá de pé, a palavra conselho aqui significa tudo aquilo que eu planejei. Isso é, aquilo que eu planejei, aquilo que eu disse que é para acontecer, aquilo que eu designei, aquilo que eu determinei, permanecerá de pé. Vai acontecer, está acontecendo, farei toda a minha vontade. Essa palavra, esse verbo fazer, no original significa o seguinte, olha, é indiscutível, eu vou realizar, vai acontecer. Quando você olha para a Bíblia, as promessas, as profecias que já se cumpriram, é prova de que aquilo que ainda não se cumpriu também vai se cumprir. Então nós temos aqui duas afirmações categóricas. O meu conselho vai permanecer em pé e eu vou fazer a minha vontade. É muito importante que a gente entenda que as promessas de Deus, elas são pessoais, isso é, elas são individuais. Ele tem promessas para cada um de nós, e elas também são coletivas. Elas são para uma igreja, para uma nação, para um município. Deus é poderoso. O que significa que Deus é poderoso? Significa que Ele tem poder para cumprir tudo. Por isso que Ele é também soberano. Então, como poderoso soberano, Ele garante que vai cumprir tudo aquilo que está escrito. Ele garante que Ele está agindo na sua vida, na minha vida, na vida do nosso povo, do Brasil, das nações, do universo, que Ele está agindo em cada detalhe. Eu não sei onde foi que eu vi, acho que foi na semana passada, aconteceu uma erupção solar, né, de grande intensidade, não sei se a maior dos últimos 10 ou 20 anos. Eu digo, Deus colocou o dedo lá, em cada detalhe, coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos. Isaías 48, 14 diz assim, ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro, um rei, um príncipe, num contexto, aqui é uma promessa já cumprida. Quando Nabucodonosor exagerou na dose em punir o povo de Israel, determinado por Deus. Deus falou, vou usar Nabucodonosor para levar Israel cativo. Mas eles exageraram. E Deus falou, eu agora vou levantar uma outra nação, um outro rei. Ele controla tudo. O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia. O seu braço será contra os caldeus. Ele controla um rei, ele controla uma nação, ele controla povos para fazer exatamente aquilo que ele quer que seja feito. Daniel capítulo 4, versículo 35, todos os moradores da terra são reputados por ele em nada. Ele não está dizendo que nós não somos nada, ele não está dizendo que nós não temos valor nenhum, nós somos a criação de Deus. Mas o que Deus está dizendo é, diante do poder de Deus, o ser humano não pode fazer nada. O ser humano só pode fazer aquilo que Deus determinou que ele faça. O ser humano não pode dar um passo além daquilo que Deus quer que ele faça. Quem é que, por mais preocupado, ansioso que esteja, pode dar um côvado a mais na sua vida, um passo a mais?
Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. O ser humano está querendo cobrar Deus, né? Um dia, cada ser humano, né, que está duvidando de que Deus está reinando, que critica Deus, né, que está apontando o dedo para Deus hoje, perguntando o que você está fazendo, tá bom? Vai enfrentar a justiça desse Deus. Então, os ensinos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a lei de Deus, é um conjunto de regras desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos segui-las incondicionalmente, e todo ser humano deve seguir. A vontade revelada de Deus para o ser humano está aqui, gente, na palavra dele. E Deus quer que a gente viva e viva bem aqui nesse mundo. É por isso que ele nos deu essa instrução. Deus quer que nós desfrutemos da qualidade de vida que ele planejou. Então, por isso que nessa parte do Salmo ele começa exatamente assim: a lei do Senhor é perfeita. O que significa ser perfeito? A lei do Senhor cumpre aquilo que está escrito, aquilo que Deus escreveu. Cumpre tudo. Essa palavra, que na verdade é um adjetivo, né? A lei do Senhor é perfeita, ela inclui duas qualidades a respeito da palavra de Deus. Agora veja bem, todas as qualidades apresentadas para a palavra de Deus, na verdade são as qualidades do próprio Deus. Então, a lei do Senhor é perfeita porque Deus é perfeito. E essa perfeição, ela tem basicamente dois significados. O primeiro significado é que a lei do Senhor, ela não tem nenhuma falha. Ela não tem nenhum defeito. Não tem nenhum ato de injustiça. Consequentemente, a lei do Senhor, ela é saudável. A lei do Senhor, ela está de acordo com a verdade, com aquilo que é real. Por isso, ela produz o melhor resultado para quem a seguir. Nós já sabemos, eu já falei isso algumas vezes, né? Por exemplo, o nosso país tem um grupo de pessoas que representam o poder legislativo, as pessoas que escrevem a lei. Por que essas leis são escritas? Bom, deveriam ser escritas para promover o bem-estar, a segurança e outros benefícios dos cidadãos. É por isso que a gente tem lei. Cada instrução de Deus, lembra que a gente falou? Deus diz que vai garantir o resultado para quem obedece. Então, a lei de Deus é, na verdade, aquilo que Deus escreveu para que a gente tenha tudo o que a gente realmente quer. Bem-estar, segurança, tranquilidade, porque ela é perfeita. Agora, eu sei que na palavra de Deus tem algumas ordens que parecem ser ruins de obedecer. Porque a gente tem uma natureza pecaminosa, né? Eu sei que algumas ordens de Deus são muito difíceis de praticar. Mas nem por isso ela deixa de ser perfeita. Por exemplo, esse negócio de pagar o mal com o bem. É complicado. Pensa bem. Pessoas nos causam prejuízo e a gente precisa fazer o bem para essas pessoas. Como é que foi a semana em relação a isso? A lei do Senhor é perfeita, mas nem sempre a gente quer obedecer e nem sempre a gente acredita que funciona. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a não reivindicarmos tenazmente o nosso direito. Ser manso é isso. Não significa que nós não vamos reivindicar o que nós temos de direito, ok? Mas significa que nós não vamos brigar por aquilo, não é? Às vezes parece difícil isso, parece que a gente não se mexe, as coisas não vão acontecer, como se Deus não existisse. E a lei de obedecer liderança injusta, né? Você olha, por exemplo, os nossos governantes. Mas antes de olhar para os governantes, olha para você mesmo. Você lidera alguém e você é muito imperfeito. Comete injustiça todo dia. A minha esposa tem que me obedecer, coitado dela. Mas está na lei.
E a lei do Senhor é perfeita. Os filhos têm que obedecer pais que também são justos, falhos. E assim por diante. Nós acreditamos realmente? Nós valorizamos a lei de Deus de verdade ou não? Porque a gente concorda com isso na mente, mas e na prática? Não é? A Bíblia nos ensina que nós devemos estar prontos para colocar a nossa vida em risco para pregar o Evangelho. Próxima mensagem que vamos ter em Apocalipse, versículo 9. Vamos ver por que está lá na Bíblia. Por que Deus fez questão de colocar lá na Bíblia que João estava preso na ilha de Patmos. Se preparem. Nós colocamos a nossa vida em risco para pregar o Evangelho? Quantas pessoas a gente deixou de falar do Evangelho com medo, com receio, sei lá eu, mais o quê? Mas a lei do Senhor é perfeita. Mas a gente diz, não, mas eu sou uma pessoa que eu acredito nisso. E amar os inimigos? É melhor parar por aqui, né? Alguns exemplos. Mas a lei do Senhor é perfeita. Cada mandamento de Deus é perfeito. E Deus diz que quando a gente obedece, vai produzir um resultado benéfico na nossa vida. Nem sempre o resultado é doce, mas vai ser sempre saudável. E quando a gente desobedece, vamos ter problemas. É interessante, o Novo Testamento, ele fala isso várias vezes, repete isso. Esses 3 textos que estão aí, são textos que todos nós, ou a maioria, já conhece. Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. João 13,17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Tiago capítulo 1, versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra aqui é a mesma. A palavra lá, né, no grego, tá bom? Uma palavra difícil de falar, mas ela significa bem-aventurado, ela significa afortunado, significa bem-sucedido. É o significado dessa palavra feliz. Não é? Feliz em todas as áreas da vida. Bem-sucedido em todas as áreas da vida. Como pai, como mãe, como filho, como trabalhador, como investidor, como cristão. Tudo. É o que significa essa palavra. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento afirma que essa palavra significa o seguinte: estar livre dos cuidados e preocupações de todos os dias. Isso é o que significa ser bem-aventurado nesse termo grego. Quando a pessoa ouvisse esse termo, significa uma pessoa que estava livre de preocupação, aquelas preocupações do nosso dia a dia, livre desse tipo de cuidado, desse tipo de preocupação. É a certeza de que Deus está envolvido. É o resumo de Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Que diz lá, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Busque em primeiro lugar os interesses de Deus. Vamos traduzir? Busque em primeiro lugar obedecer à lei de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado por quê? Se preocupa só com uma coisa. Se preocupa, estou fazendo exatamente o que Deus manda ou não? É isso que a gente tem que se preocupar. O resto Deus cuida. Essa qualidade de vida, ela é ilustrada no Salmo 1. Eu sei que tem gente que sabe esse Salmo decor. E às vezes a gente sabe tão decor que a gente nem para pensar no significado, né? Como é feliz aquele que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por que começa assim? É interessante, né, irmãos? Vocês já perceberam quantas coisas hoje competem com a palavra de Deus no mundo? Quantas coisas competem com a palavra de Deus? Você assiste um documentário, até a respeito da Bíblia, que eu gosto de assistir esses documentários, um monte de mentira junto.
não é? Você abre um programa sobre vida saudável, pessoa lá ensinando você como você vai ser saudável. Um monte de coisa antibíblica. Você abre um livro de psicologia, um monte de coisa antibíblica. Filosofias. Por que a gente está lotado de religião? Um monte de coisas, um monte de mentiras competindo com a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sabe o que é meditar na palavra de Deus dia e noite? Não é você ficar no mantra lá, né? Não. Meditar na palavra de Deus dia e noite é diante de qualquer decisão. Espera aí, qual é o texto bíblico mesmo que pode me ajudar aqui? Fazer essa pergunta propositado. Essa decisão que eu tomei agora, revela o amor de Deus, revela a misericórdia de Deus, revela a justiça de Deus em equilíbrio? É assim que se medita na lei do Senhor, dia e noite. Não é? É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Bom, quem vai no taquaral, mesmo, né, naquela água até meia poluída daquela lagoa, né, você vê como são as árvores que estão lá bem pertinho da lagoa, né, verdinha, né, mas ele diz aqui, né, que não murcha, dá fruto no tempo certo, mas ele termina com uma expressão bem literal: tudo o que faz prospera. Bem-aventurado, feliz, tudo o que faz. Mas também é ilustrado negativamente. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios aqui, irmãos, não são pecadores. Os ímpios são aqueles que estão rejeitando a palavra de Deus. Pecadores nós somos. Mas espero que nós sejamos pecadores que se arrependem do pecado e lutam para obedecer à Bíblia. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Imagine agora, tá bom? Se você não sabe o que é palha, né? Então, imagine, né? Poeira, né? Imagine aí, né? Uma pena, né? Voando, não tem direção, né? O vento faz dele o que bem quer, né? Pode cair numa fogueira, né? E é queimado. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A lei do Senhor é perfeita, significa que ela cumpre todos os requisitos, tudo o que precisamos para viver bem, e não segui-la vai fazer com que vivamos mal. Então, o primeiro significado, né, da palavra perfeito é isso. Tá bom? Significa algo sem defeito, algo que é justo, algo que é saudável, que produz os resultados positivos para quem seguir. Existe uma outra qualidade, que eu só vou mencionar aqui, e se Deus quiser eu vou pregar numa outra oportunidade, porque já acabou meu tempo. Não é? A segunda qualidade é que a lei do Senhor fornece tudo o que você precisa para escolher a melhor decisão em todas as áreas da vida. A palavra perfeito aí significa algo completo, algo que é total, algo que é integral. Teologicamente falando, é a suficiência das Escrituras, é a amplitude das Escrituras. As Escrituras trazem instruções para todas as áreas da sua vida. Essa é a dimensão das Escrituras. Mas sobre isso vai ficar para uma outra oportunidade, tá bom? O meu objetivo hoje, e se nós tivermos outras oportunidades, é lembrar vocês de como é importante termos a palavra de Deus como nosso guia, como nosso bem mais precioso. Se você tiver um dia que escolher uma coisa só para levar numa bagagem, escolha pela palavra de Deus. Escolha pela Bíblia. Eu não sei como é que está o seu dia
de novo, eu não sei como é que você tem usado, né, as 24 horas do seu dia, mas tem diariamente uma parte exclusiva para o seu relacionamento com o Deus e o Deus da palavra. Não apenas por mera obrigação, mas de você estar lá, né, meditando na palavra, avaliando se você está vivendo de acordo com ela, fazendo os ajustes necessários. Está criando esse hábito, precisa tomar alguma decisão. O que Deus diz sobre isso? Depois que tomou, de reavaliar se fez exatamente como Deus queria. É dessa maneira que você vai provar para você mesmo, né, se você realmente tem a palavra de Deus como o seu bem mais precioso. Obrigado, Deus, mais uma vez, por relembrarmos essas verdades simples, porém profundas, ó Pai. Verdades, ó Pai, na qual nós precisamos não somente aperfeiçoar o nosso conhecimento, mas aperfeiçoar também a nossa prática. Obrigado porque o Senhor é um Deus muito paciente. O Senhor é um Deus, ó Pai querido, que realmente é Pai, educador, que quer o melhor para nós, ó Pai. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que é o nosso conselheiro, que é aquele, né, Pai, que nos revela quando nós estamos indo bem em relação à Tua palavra, quando nós não estamos indo tão bem assim. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração desejoso, ó Pai querido, de imitar o Teu Filho Jesus, que veio para esse mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a Tua vontade. E graças ao cumprimento dessa ação, a obediência de Jesus, todos nós agora somos salvos e todos nós agora podemos andar nessa caminhada de aperfeiçoamento em ter a Tua palavra como nosso bem mais precioso. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Intervalo, irmãos.